E a gente abre a edição de hoje falando de França 0, Tunísia 1. Teve gol anulado da França nessa reta final, o gol do Griezmann foi anulado. E a Tunísia, apenas um gol marcado na Copa do Mundo, justamente contra a França. Hoje a França jogando com o time B. Mas e aí, Bruno Prado, a sua análise? Tunísia 1, França 0, Bruno Prado. Não deixa de ser um resultado surpreendente, apesar da França ter poupado praticamente o time inteiro. Era um time reserva da França. Depois, no segundo tempo, entraram os jogadores mais importantes. Inclusive, esse gol anulado aos 98 minutos foi do Griezmann, né? Mas foi anulado por impedimento. O Griezmann entrou durante o jogo. A França, nos 2 jogos que ela fez com o time titular, ela jogou bem. Ela venceu merecidamente, goleou a Austrália, ganhou da Dinamarca aí. Um jogo que foi mais complicado, mas conseguiu o resultado jogando bem. A França vai forte para a próxima fase, né? O Brasil também deve jogar com o time reserva. Aí você compara o da França com o do Brasil, os reservas. Eu acho o time do Brasil melhor, né? Se comparar o time da França que jogou hoje, o time do Brasil que pode jogar na sexta, o time do Brasil é melhor. Mas, de qualquer maneira, a França fez sua parte na primeira fase. E a gente vai falar, a Dinamarca é uma decepção enorme, é uma seleção que vinha bem. Eu esperava uma boa Copa da Dinamarca, mas nessa aí eu errei completamente. A Dinamarca fez uma Copa horrorosa e está eliminada logo na primeira fase, em último lugar no grupo. Vampeta, era o time B da França, os jogadores considerados reservas, mas ainda assim, esse time reserva da França, eu acho que tinha a obrigação de vencer a Tunísia. E aí, velho Vamp, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Boa tarde, Pedro, Piperno, Bruno, boa tarde a todos, né? Como que a gente fala assim, o time reserva? Porque a gente fala futebol francês, né? Vamos esquecer que a Tunísia, há alguns anos atrás, era colonizada pelos franceses também, né? E vários jogadores da Tunísia não atuam no futebol da Tunísia, principalmente no futebol francês ali, né? O time reserva da França. A França perdeu 5 jogadores que era titular, né? Então era a reserva do reserva que estava jogando. Mais ou menos isso, né, Bebel? Porque você não tem Pogba, Kanté, quem foi mais... o Kimpembe ficava ali, time reserva, titular, campeão do mundo. Mas isso a França também deu... Deu Lucas Hernandes Hernandes também, que era o titular. Jogou Camavinga de lateral hoje. E aí você pega... Já estava classificado, eu sei disso, quando está classificado, é só importante para aqueles atletas que estão tendo a oportunidade, né? E ainda assim, não foi que a Tunísia sobrou. A Tunísia jogou, deu a vida, né? A gente viu um amistoso Tunísia e Brasil, o que os torcedores da Tunísia fizeram lá, né? Jogado lá, chamado... Foi o Richarlison, né? O Richarlison, fica lá. Mas enfim, a França está classificada primeiro. Provavelmente a Argentina ganhando agora à tarde. A França não enfrenta a Argentina, só depende da Argentina não querer cruzar com o caminho da França. Está nas mãos dela. Não vejo como um abismo, não, assim, um temor. Porque a seleção francesa, quando for para o mata, né, na próxima aí, nas oitavas, é uma seleção forte, favorita ainda, mesmo com todos os desfalques, né? Então, a grande surpresa para mim desse grupo, né, foi a Austrália, que por sinal saiu ganhando da França no jogo que teve, né? Tava 1-1, ameaçou e tudo. A surpresa porque a Austrália, porque a Dinamarca, pelo que vem fazendo nas últimas temporadas na Europa, Eurocopa, tudo, né? A gente viu a Eurocopa aí. E ficar de fora. Ficou de fora para uma seleção que é da Oceania, mas que disputa pela Ásia, né? Disputa pela Ásia aí da Copa do Mundo. Imagina só agora o australiano, deve estar tudo comemorando. E já teve uma Austrália e Argentina. Se passar a Argentina, Pedro, já teve um confronto quando o Maradona ainda jogava, né, Pedro? Que sim. Foi aquelas... 93. 93 para ir para a Copa do 94. Então, para mim, não vejo surpresa nenhuma. Há novidades na Copa do Mundo, grandes favoritas. Para mim, todas as favoritas vão passar. Antes, a Alemanha e a Argentina deu um susto, mas as duas, para mim, vai passar. E vai ficar de fora ou a vice-campeã do mundo, Croácia, ou a terceira colocada, a Bélgica foi terceira, né? Ou a terceira colocada, que elas duas vão se enfrentar e uma das duas vai ter que matar a outra. E para você, Fábio Piperno, muito boa tarde. A França é derrotada aí pela Tunísia, a festa do torcedor da Tunísia. A gente até conversou hoje mais cedo com o Mauro César Pereira e acompanhando as imagens, impressionava a quantidade de torcedores da Tunísia no estádio, muito mais do que franceses, né? Mas e aí, Piperno, a sua análise desse jogo, Tunísia 1, França 0, eu sei que era a França considerada reserva aí e tal, mas mesmo a França reserva, eu acho que podia ter batido aí na Tunísia. O que é que você acha, Piperno? Boa tarde, Pedro, os colegas. Em condições normais, Pedro, eu não tenho a menor dúvida de que a França
sufocaria a Tunísia. Se ia ganhar ou não é uma outra história, mas jogaria tomando iniciativa. Só que é um time reserva que não tem força de conjunto e joga em ritmo de amistoso. Então, era um lutando pela sobrevivência, o outro cumprindo tabela e apoiado pela maior parte do estádio, né? Então, a Tunísia fez o que para ela foi a partida perfeita. A Tunísia deu azar naquele jogo contra a Austrália, foi um jogo ruim e muito igual, em que a Tunísia toma um gol lá esquisito, o cara da Austrália cruza, a bola bate no zagueiro, a bola sobe e um grandão vai lá e a cabeça faz um gol. É um jogo que não ia acontecer nada. E o mais incrível, o mais estranho, aliás, é que a Austrália, a Ásia tinha 4 vagas e meia. O quinto colocado, né, o vencedor da repescagem da Ásia, ia jogar contra o Peru. A Austrália venceu a repescagem da Ásia, venceu o Peru, e as 4 seleções da Ásia que avançaram direto ainda não tem vaga segurada. Aliás, o Irã já está fora, a Coreia quase, e aí restam, então, o Japão e a Arábia Saudita com alguma chance. Mas a Arábia não tem nada a ver com isso, conseguiu aí pela segunda vez na vida uma classificação, tá de parabéns. Só que agora, 2 e pouco da manhã lá, não dá tempo mais para os caras tomar uma gelada, né? Imagino que já foi todo mundo dormir, né? Uma hora dessa aí, né? Será? Lá tem, tô sabendo que tem uns inferninhos lá também, viu? Daqui a pouco vai aparecendo tudo. Mas a Dinamarca foi uma grande decepção, o Bruno tem razão, não jogou nada em nenhum dos 3 jogos. E detalhe, a Tunísia, quando marcou o gol contra a França, isso com 15 minutos do segundo tempo, o primeiro gol da Tunísia nessa Copa do Mundo, estava ali vencendo a França de maneira parcial, a Austrália e Dinamarca empatavam naquele momento 0-0, a Tunísia estava se classificando, né? Então, tipo assim, que bizarrice, né? Um gol marcado na Copa e já estava lá, quase passando de fase. Aí, bem na sequência, a Austrália fez um gol num contra-ataque. O jogo não foi dos melhores que acompanhou, pode até dizer, né? Não foi assim um jogo emocionante lá e cá, esse Austrália e Dinamarca. Inclusive, a gente até pode dizer, o Bruno falou aqui, acho que a Dinamarca é uma das grandes decepções da Copa, se não a grande decepção da Copa, porque se esperava muito da seleção dinamarquesa, né? Se falava até em Dinamáquina, né? Esses apelidos que dão aí no meio do futebol. Mas deixou a desejar bastante, né, Bruno, a Dinamarca? Sim, é uma decepção da Copa do Mundo, sim, porque ela vinha fazendo boas campanhas. A Dinamarca fez uma boa Eurocopa, chegou até a semifinal da Eurocopa e foi eliminada pela Inglaterra num jogo que dá para reclamar bastante da arbitragem ali pelo lado dinamarquês. Fez uma eliminatória muito tranquila, passou, foi uma das primeiras seleções a se garantir, ganhou praticamente todos os jogos do seu grupo e bem na Nations League também, derrotou a França recentemente numa Nations League e chega na Copa e vai muito mal, né? Acho que o único jogo que ela jogou com alguma, que deu para competir foi contra a própria França. Foi um 2-1, jogo duro, um jogo mais aberto. Contra a Tunísia, um péssimo jogo e hoje de novo contra a Austrália. Então a Dinamarca, pelo que ela vinha fazendo antes, eu esperava uma boa Copa da Dinamarca, mas foi péssima, né? Não tem nada que reclamar dessa eliminação. Também, né? Sim, tem jogadores importantes, o Rosberg, o volante do Tottenham. A zaga é boa. O Eriksen. Com o Christensen. O Eriksen no meio. Tem bons jogadores ali, mas foi uma Copa horrorosa da Dinamarca. Então assim, ó, eu estava vendo assim, né? Os grupos todos da Copa, né? Os 8 grupos dos 32, né? Então a decepção já tem uma, aquela Dinamarca e agora o Croácia ou Bélgica. Porque quando saiu os grupos todos, eu botava a Dinamarca classificada no grupo dela. Né? Então já é uma decepção para a próxima fase. Tem razão. Decepção na primeira fase de perder jogos. Teve a Argentina, que ainda, para não concluir a decepção total, ela tem que ganhar hoje. Senão vai ser mais uma, se não classificar. Vai ser mais uma decepção. E a Bélgica, Bélgica e Croácia no mesmo grupo, tudo bem. Era um grupo um pouco mais difícil, mas uma é a terceira colocada e a outra é vice-campeã do mundo, né? E vinha jogando bem na Europa, né? A Dinamarca é uma decepção, mas eu também queria saber de vocês sobre a França. Existe muita expectativa em cima da França, mas aí é que tá. Nos 3 jogos dessa fase de grupos, a França teve um momento, assim, de susto nos 3 jogos. Contra a Austrália, beleza, venceu 4-1, mas começou atrás. A Austrália fez 1-0 e até ficou aquela coisa aí, a zebra tá solta, ainda mais depois do que tinha acontecido em Argentina e Arábia Saudita. Mas deu França, tá, beleza. Depois, França e Dinamarca, 2-1, não foi um jogo fácil. E hoje,
A França, é claro, entrou com a classificação garantida, primeiro lugar, dificilmente alguém ia tirar da França, mas perdeu da Tunísia com o time reserva, e o time reserva não é qualquer time reserva, é o time reserva da França, jogadores que jogam no primeiro escalão da Europa. A França, ela não teve facilidade nos 3 jogos dessa fase de grupos. Será que isso acende algum sinal de alerta para o mata-mata, para a fase eliminatória da Copa do Mundo, ou não tem nada a ver? Não, acho que não, Pedro. França, aliás, é muito comum algumas seleções campeãs do mundo, na primeira fase, especialmente nesse terceiro jogo, relaxaram um pouquinho. Eu lembro que, por exemplo, a Argentina, quando foi campeão do mundo, ela perde o terceiro jogo. A própria França, na Copa passada, contra essa mesma Dinamarca. Né? Então, não, eu acho que não... Para 100%, então, só sobrou Brasil e Portugal, né, meu Pedro? Agora só. Só Brasil e Portugal, né? E aí você vai dizer assim, com a classificação, provavelmente a Alemanha ganhando da Costa Rica e a Argentina ganhando agora à tarde, se jogar bem, da Polônia, e dizer assim, por que perder um jogo na primeira fase ou empatou um no mata, não é mais favorita? Eu não vejo nada disso. Eu acho que continua sendo favoritas as principais se classificarem para as oitavas. Eu tenho uma opinião sobre a França, assim, que é parecida com uma opinião que o Vampeta deu muitas vezes no dia a dia nosso, quando ele falava do Flamengo. Quando o Flamengo estava dividindo os times ali, tinha um time no Brasileiro, um time na Libertadores, e o Vampeta falava, o time titular do Flamengo é o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro. A França é mais ou menos a mesma coisa, assim. Se tivesse o mesmo time de hoje, com Mbappé e Griezmann, já dá para chamar de time titular. Deixa eu botar mais 9. Sim, o Mbappé e o Griezmann, que o Griezmann joga muito na seleção. E o Mbappé, nossa senhora, esses dois aí... Com a saída do Kanté e do Pogba, né, Bruno? Isso. Seriam os 4, meus 4, esses aí. Aí você poderia botar alguém no lugar do Giroud, na zaga você tem várias opções. Sim. É esses 4 que Kanté e Pogba não tá, sobrou Griezmann e Mbappé. Pode botar mais 9 com eles, é a mesma coisa, Também acho. Eu prefiro jogar, se tivesse a opção, você é técnico da França, você prefere jogar com 9 titulares, mas sem os 2, ou com só os 2 e 9 reservas? Mas sem dúvida, quero Mbappé, Griezmann e 9 reservas. Acho que o time titular da França é meio que aquela análise do Vampeta do Flamengo. Joga os 4 ali do Flamengo, é o time titular. Da França, joga os 2, é o time titular. E, Vamp, você vive destacando isso aqui na Jovem Pan, e é verdade, a França joga livre, leve e solta, porque ganhou em 2018. É atual campeã, né? Não é só pelo país, né, Pedro? Assim, você vai jogar, lógico, representando o seu país, mas os jogadores franceses que foram campeão do mundo, chega, principalmente, assim, o destaque da França, o principal jogador, Mbappé, ele chega com uma leveza maior do que o Messi, Cristiano Ronaldo e o Neymar. Ele já com 23 anos, com 20 ele já foi campeão do mundo. Talvez o Mbappé sofra mais no Paris Saint-Germain, pelo time que tem, para ganhar uma Liga dos Campeões, do que para ganhar a Copa do Mundo. Você tem toda a razão. E tem uma coisa também, né? É muito diferente de ter um tropeço no começo do que ter um tropeço no terceiro jogo, porque esse era meio amistoso de luxo. A Argentina e a Alemanha não. Acabaram balançando no começo e tal. Agora, a França também, Vamp, a França acaba com esse negócio da maldição do campeão, né? Porque é um campeão que segue. Então, até nisso. E vai cruzar, talvez, com uma Arábia Saudita ou contra uma Polônia, que são adversários de um nível, convenhamos, né, bem abaixo. Agora, quem fica bonito nessa história toda é o técnico da Austrália que barrou o genro, né? Sabe que entrou, no último jogo agora que a Austrália ganhou, ele fez uma reunião no meio campo, não sei se vocês viram isso, né? Ele chamou o time todo no meio campo e entrou um cara com uma muleta. Eu digo, será que é o genro? Eu tava vendo, ele deu o maior sacode lá, tava passando até na transmissão, ele reuniu todo mundo. Eu digo, será que é o genro dele que entrou com... E aí a Austrália nunca passou, já tinha passado de 2006. 2006, né? Perdeu para a Itália aí depois. Voltou a fazer de novo a façanha de classificar num grupo difícil, né? Um grupo bastante difícil, ela consegue se classificar, porque todo mundo apontava logo França, Dinamarca e em terceiro a Tunísia. Ela era a menos favorita, né?